Toda alma vivente neste mundo tem que conhecer essa história. Policarpo de Esmirna, um homem que deu a sua vida pela igreja, por Cristo, nascido por volta do ano 69 d.C., morreu aos 86 anos, por volta do ano 155 d.C. Ele foi discípulo do próprio apóstolo João, e que Tertuliano, assim como Irineu de Lyon, viram ele discursar nas suas infâncias, que são grandes pais da igreja até os dias de hoje. Policarpo nasceu em uma família muito rica, mas cristã, da alta burguesia. Ele deixou uma carta endereçada aos filipenses, a qual ele saúda a igreja, exorta, consola, até mesmo combate heresias em seus ensinos. O seu martírio foi citado nos fragmentos de Harris, datados pelo século III a IV d.C., e a língua escrita foi copta. Nós podemos encontrar fragmentos da sua história, como livros citados por Tertuliano, Jerônimo, Eusébio de Cesareia, a qual vão contar tanto o martírio e a vida de Policarpo. Que esses relatos provavelmente foram baseados em relatos anteriores a eles. Além de Policarpo ter sido discípulo pessoal do próprio apóstolo João, e que aprendeu muito com ele, foi designado para ser bispo de uma grande cidade ali na Ásia, que é a cidade de Esmirna, onde ficou até a sua morte. Ele também era companheiro de Papias de Herápolis. Um relato muito impressionante foi que o cônsul da cidade o chamou algumas vezes para interrogá-lo e tentou convencê-lo a adorar e queimar incenso ao imperador. E esse tipo de idolatria Policarpo não aceitou. Foi o que fez ele ser ameaçado de morte para ser comido por feras. Ao que não veio a acontecer, porque a época dessas feras atuarem nos coliseus já havia sido encerrado. Então, conta a história que os soldados foram mandados para buscá-lo. Ele já havia fugido algumas vezes a mando de pessoas da igreja que o fizeram fugir. Mas chegou um momento que ele disse: não vou mais fugir, já é a minha hora. E aos 86 anos, ele pediu apenas que os soldados esperassem na parte de baixo do recinto, enquanto ele apenas orava ao Senhor. E foi em volta ali de 2 horas até de espera, pediu até que entregassem comida a estes homens enquanto ele orava. E aconteceu que muitos deles ficaram temerosos quando ouviram a oração e a tranquilidade, até mesmo com medo desse Deus dele os punir. Foi então que ele foi levado, convidado a entrar dentro da carruagem, ainda foi persuadido a negar sua fé, mas ele se recusou de tal forma que foi expulso da carruagem, acabou sendo empurrado e machucou o pé, e mesmo assim foi caminhando até o local de sua execução. Chegando lá, o cônsul ainda tentou persuadi-lo a abandonar a fé, a dar glórias ao imperador. E depois, uma última tentativa, apenas que ele dissesse abaixo aos ateus, porque eles consideravam os cristãos como ateus. Eles tinham centenas de deuses e os cristãos tinham apenas um, então para eles isso era ateísmo. Quando foi levado à multidão, ele ouviu uma voz do céu, assim como outros que estavam lá, cristãos. E essa voz dizia no céu para que ele tivesse coragem, ser forte, ser homem. E não foi só uma vez. Então ele se recusa a acender incenso ao imperador, e o cônsul mais uma vez fala que irá queimá-lo. E ele fez questão de tirar as suas roupas para que fosse queimado. Antes de ser morto, ele disse: aos 86 anos eu tenho servido a Cristo, e até hoje nenhum mal ele me fez. Como posso eu blasfemar contra meu Rei e Salvador? O interessante é que quando atearam fogo naquela fogueira, ela se abriu em um halo como se fosse de uma chama, e a parte de dentro não pegou fogo.
então ele não foi consumido pelas chamas. Foi aí que pediram que alguns soldados o apunhalassem até que ele morresse. E o que as pessoas sentiram ali não foi cheiro de carne queimada, mas o que relatam que sentiram foi cheiro de pão assado. Isso só nos lembra de que não só Cristo remete ao pão do céu, mas que nós fomos transformados em pão sem fermento através da comunhão da ceia do Senhor. Nos tornamos uma só carne, o pão que desceu do céu. Essa foi uma breve história de Policarpo de Esmirna. Existe um filme aqui no YouTube, basta apenas digitar Policarpo de Esmirna. Recomendo muito que vocês assistam. Também recomendo que comprem o livro de Eusébio de Cesareia, a qual ele vai citar em alguns trechos, Relatos de Policarpo de Esmirna. E também a carta aos Filipenses de Policarpo. Quanta coisa ele não aprendeu com o apóstolo João, que aprendeu de Cristo e que poderia nos ensinar. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.